convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Quando você abre aí, quero dizer que nós estamos numa série especial, A Maior Esperança. A gente tem falado sobre alguns pontos que envolvem essa grande esperança, a maior de todas as esperanças. E hoje estamos no terceiro encontro. Como eu falei, a série Maior Esperança, estamos hoje no terceiro tema. E o tema de hoje é uma decisão repleta de esperança. Uma decisão repleta de esperança. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 39, diz o seguinte. Aliás, eu convido você a fechar seus olhos de uma bênção sobre um momento especial. Queremos ouvir a palavra de Deus. Nosso Pai querido, louvado seja o teu nome pelo privilégio de estarmos aqui em tua casa. Alguns nas suas casas, quem sabe no trabalho, acompanhando pela internet. Que alegria, Senhor, poder ter a tua palavra em nossas mãos e agora ouvir a tua palavra sobre essa esperança tão maravilhosa, que nós venhamos tomar essa decisão repleta de esperança em nossas vidas e que essa decisão, essa esperança aqueça o nosso coração nesse mundo frio, nesse mundo de pecado, enquanto a maior esperança não se realiza em nossa vida. Possamos continuar, Senhor, decidindo ter essa esperança viva em nosso coração. Quem que entrou pode ser abençoado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 5, verso 39, diz assim. Ao entrar lhes disse, óbvio que estamos falando de uma parte de uma história maior, mas eu destaco esse texto. Ao entrar lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. A morte faz parte da vida, diz algumas pessoas. Mas isso não é bem verdade à luz da palavra de Deus. A morte é uma intrusa nos planos de Deus. Ela não deveria fazer parte da vida. Aliás, a morte não tem nada que ver com a vida. O que a Bíblia de fato ensina, na realidade, é que a nossa vida nesse mundo de pecado, ela é passageira. Tiago capítulo 4, verso 14 diz, que é a vossa vida, uma reflexão, né? Pois apenas como neblina que aparece por instante e logo dissipa. Isso é a nossa vida. Isso é a vida depois do pecado. Deveríamos viver eternamente. Por isso eu digo que a morte é uma intrusa nos planos de Deus. Aliás, quando Deus criou o ser humano, Ele formou pó da terra, soprou-lhes nas narinas, diz a Bíblia, nas suas narinas, fôlego de vida. A Bíblia apresenta em Gênesis 2, capítulo 7, verso 2, esse texto. Então formou, pois, o homem, Senhor Deus, ao homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ter alma vivente. É assim? Não. O homem passou a ser alma vivente. Existe uma diferença gritante entre ser e ter. Semana passada estava na escola bíblica e eu falei, algumas pessoas dizem, pastor, para onde vai a alma quando morre? Eu falei, mas que alma? É a nossa alma. Eu falei, mas que alma é essa? Nós não temos alma, nós somos uma alma vivente. De modo que esse texto original poderia ser traduzido justamente como está. Alma vivente, pessoa viva. De modo, amigos, que nós somos uma alma vivente. Não temos uma alma, né? Nós somos corpo que respira. Eu gosto dessa definição. Corpo que respira. E a morte, corpo que não respira. De modo que, quando Adão e Eva pecaram, a morte passou a ser uma realidade. Não era para acontecer, né? Não seria prudente Deus deixar o homem ter acesso, o ser humano, à árvore da vida? Ora, eles desobedeceram a Deus, mereciam a morte eterna.
Se tivesse acesso à árvore que dava a vida eterna, ou que constituía a concretização desse plano, quanto mais a árvore da vida já está falando, dava vida, teríamos o problema de ter perpetuado o pecado. Pode que a primeira ação que Deus toma quando o ser humano peca é afastá-lo da árvore da vida. Isso foi um ato de misericórdia de Deus. E uma última circunstância também, termos desobedecido, distanciado de Deus. Deus fez uma provisão, na verdade. Deus fez uma provisão sobre esse plano, essa provisão incluiria um plano B, entre aspas, né? O ser humano, apesar de estar sendo condenado à morte, ele não, Deus já tinha provido um escape, um plano para que a morte não dominasse os seus filhos para sempre. A Bíblia apresenta esse plano, todos conhecem. Ao menos esse texto é um texto bem conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, não seja condenado eternamente, mas tenha a vida, e não somente a vida eterna. Isso é importante saber porque Romanos capítulo 6, verso 23, o apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Mas olha que bênção, o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então havia um plano, houve um plano para tirar o ser humano desse destino que seria a morte eterna. Quando Jesus esteve entre nós, ele ensinou muito a respeito do seu reino, do reino de Deus. Muito se fala sobre o reino de Deus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, no verso 14 e 15, que depois de João Batista ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo... Aqui é um detalhe interessante, abrindo um parênteses, a Bíblia diz assim, o evangelho de Deus. Em outro momento vai dizer assim, o evangelho de Jesus. Logo, para um bom entendedor, poucas palavras bastam, né? Jesus, ele é o próprio Deus. E alguns ainda teimam em não aceitar Jesus como sendo o próprio Deus. Depois de João Batista ter sido preso, né? Foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. E olha o que Jesus pregava. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Crede no evangelho. Então, a gente olha na vida de Cristo, em todo ato de bondade, seus ensinamentos, seus milagres, Jesus estava antecipando o que seria esse reino que ele estava proclamando. Ele falava do reino e demonstrava um pouquinho do seu desejo de que as pessoas usufruam um pouquinho do que seria o seu reino. Os milagres, sua cura, os ensinos. Ele atendia as pessoas, a necessidade das pessoas. Era como se ele estivesse falando, isso aqui é um pouco do reino que eu tenho para oferecer para vocês. Ele também ressuscitou mortos. E essa foi uma forma muito especial dele apresentar o reino onde não haveria morte. As pessoas poderiam até morrer, mas ao Jesus ressuscitar, ele estava dando um recado. Que no reino de Deus não haveria mais. Não todos as pessoas ele ressuscitou, mas o suficiente para deixar claro que ele tinha um poder sobre a morte. Que todos aqueles que crescem, como foi falado no texto passado, no Evangelho, esses, a morte não teria poder sobre eles. Tive que até dormir a morte, mas um dia iam ressuscitar. Vencer a morte agora era possível. Afinal de contas, era evidenciado pelo ministério do nosso Senhor Jesus. A Bíblia fala de uma cerimônia fúnebre que acabou com a celebração. Salomão disse que é melhor estar culto fúnebre que estar numa festa. Contrariando, agora no sentido assim, que é bom você estar num local com esse porque você reflete, você pensa, você lembra que um dia você vai morrer e que você precisa muito de Deus. É a fonte da vida. Mas contrariando
esse pensamento, a presença de Jesus, esse culto fúnebre, acabou formando esse culto fúnebre, na verdade, numa festa, uma celebração. Maravilha. Um homem pôde ter testemunha do poder de Deus em meio a uma tragédia que se abateu sobre sua família. Ele pôde vislumbrar as glórias do reino de Deus em meio à sua dor. A Bíblia diz que o seu nome era Jairo. Imagina, uma tragédia. Você tem uma filha, filho. Não é algo bom, nenhuma hipótese. Mas principalmente quando uma criança, parece que dói um pouco mais, no sentido de que essa criança, a gente está imaginando como que ela seria mais adulta, jovem, a gente começa a imaginar que acarreta muito sofrimento. Quem era Jairo? Ele era um dignatário da sinagoga, era um chefe religioso. Provavelmente, ele em Cafarnaum, e provavelmente ele tinha conhecimento sobre Jesus. Afinal de contas, as pessoas na sinagoga, na sua igreja, quem sabe, perguntavam: e aí, o que é que você diz sobre esse tal Jesus? As pessoas estão dizendo, e ele próprio diz que ele é o Messias. Ele, de alguma forma, teve que pesquisar um pouquinho sobre Jesus para dar uma resposta à sua comunidade. Ele teve que ouvir os ensinamentos de Jesus, de alguma forma. O fato é que ele sabia quem era Jesus. A Bíblia apresenta que ele não somente sabia quem era Jesus, mas em meio à multidão ele reconheceu Jesus. E ele se apressou para fazer o pedido que está em Mateus capítulo 9, verso 18. A Bíblia diz assim: enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, no caso um chefe religioso, aproximando-se, o adorou. Veja que ele não só sabia teoricamente quem era Jesus, mas ele reconheceu Jesus como sendo o próprio Deus. A Bíblia diz que ele o adorou. Só Deus pode ser o quê? Adorado. Ele disse: minha filha faleceu agora mesmo. Mas olha como é interessante, como ele reconheceu Jesus como alguém que tem poder. Ele diz: mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Afinal de contas, ele já tinha ouvido em algum momento falar, Jesus tinha poder para ressuscitar, Jesus tinha feito milagres, ele creu nisso. A Bíblia diz que ele faz esse pedido especial a Jesus. É interessante que o Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 40, essa história se repete nos Evangelhos. E em Lucas, capítulo 8, verso 42, esclarece que tratava de uma filha única e aponta a idade dela, 12 anos, aproximadamente 12 anos. 12 anos. Então esclarece um pouquinho mais. É difícil tentar a morte, com certeza. Quando se viveu o bastante, já é difícil. Agora, como eu falei, imagina como é difícil estar alguém que ainda tinha tanta vida pela frente. A verdade é que o Evangelho apresenta, os Evangelhos apresentam, a palavra de Deus apresenta que Jesus sempre esteve e continua atento à necessidade de todos. E a Bíblia diz que Jesus atende o pedido de Jairo e começa a caminhar em direção à casa de Jairo. Contudo, algo acontece. No trajeto, uma mulher que padecia de uma enfermidade há 12 anos, diz a Bíblia, se aproximou de Jesus. E a Bíblia diz que ela padecia de uma hemorragia, uma doença grave. Veio por trás dele, Mateus 9, verso 20, e lhe tocou na orla da veste. Não foi um toque casual. Ela cria que nesse toque estaria a chave para a sua cura. E ela não se equivocara, né? Jesus se deteve, evitando que a mulher ficasse no anonimato. A Bíblia diz que ele se volta para ela e vendo diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te... E desde aquele instante, a mulher ficou sã.
curada, né? Que história impressionante. Até aqui, esse relato, essas histórias que estão uma do ladinho da outra, apresentam dois personagens principais: Jairo e a mulher do fluxo, sabe esse nome, né? Falar a mulher. Ambos estavam enfrentando, de certa forma, a morte. No sentido de que, apesar que a mulher não tinha morrido, mas socialmente ela estava morta em vida. Pessoas com esse problema eram, muitas vezes, não eram bem-vindas nos círculos sociais. Pessoas com esse problema não eram bem-vindas ao templo, de modo que ela vivia socialmente morta. Ela estava viva, de fato, morrendo por uma doença, mas viva, era uma viva morta, visível aos olhos das pessoas ao seu redor. O Evangelho de Marcos e Lucas nos dão a entender que essa mulher possuía recursos financeiros. Era uma pessoa que tinha recursos, afinal de contas, a Bíblia diz que ela havia gastado e perdido tudo devido a essa enfermidade. E eu lembro de ter visto no Talmud algumas receitas. A medicina da época era muito ligada à magia. Isso. Eu lembro de ter visto alguns tratamentos para esse tipo de situação. Envolvia pernas, teto, aquele negócio bem magia que a gente vê, né? Ligado a crendice. Você põe aqui duas patas de não sei o que lá e vai colocando, você toma aí. A Bíblia diz que ela tentou de tudo. Quando a Bíblia diz que ela gastou seu dinheiro com tudo, esse era um tratamento da época, e que ela deve ter tentado até isso daí, né? Ela é uma pessoa que tinha recursos. Uma morte literal já cometia a filha de Jairo. Outra mais representativa, na verdade, né? Uma morte realmente real, mas também igualmente aguda, dolorosa, como a primeira. Jesus já demonstrou ao curar a mulher que o reino de Deus não apenas pode haver vida, mas é desejo dele que tenhamos vida e vida em abundância, diz a Bíblia. Veja, todos os atos de Cristo, os evangelhos, apresentam o reino que ele veio implantar, esse evangelho que ele veio anunciar. De modo que, ao curar essa mulher, ele estava dizendo: olha, reino de Deus, as pessoas serão sãs, vão viver em abundância. Então, morte foi essa, né? Depois de uma espera, que deve ter sido como que eterna, imagina você, Senhor, cura minha filha, se você for lá, colocar a mão, ela vai ser curada. Jesus está indo e de repente ele para atender as pessoas, nesse caso a mulher. E esse caminho até a casa de Jairo, eu fico imaginando a angústia dele, esperando a última centelha de esperança para ter sua filha de volta, e Jesus parece estar demorando. A morte de sua filha revolucionou toda a sua casa. A Bíblia diz que estavam cheios de pessoas que vieram mostrar simpatia para com a família de Jairo. Mas essas pessoas não eram muito discretas. A Bíblia diz que tendo Jesus, Mateus 9, verso 23 e 24, tendo Jesus chegado à casa do chefe, à casa de Jairo, tinham ali tocadores de flauta, tinha música, o povo em alvoroço. Eu imagino carpideiras chorando. Jesus olha para aquele, como diz na manhã, para aquela muvuca toda, diz assim: ei, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Sabe o que as pessoas faziam ao ouvir isso? As pessoas riam de Jesus. E sabe, alguém disse assim: ele está doido. Que conversa torta é essa? Como que está dormindo? Ela está morta. Lucas, que era médico, fez questão de deixar claro:
Lucas 8:53 ele diz: eles riam de Jesus, porque sabiam que ela estava morta. A Bíblia apresenta, na verdade, ele acrescenta essa informação como médico para dizer assim: olha, ela está morta mesmo, não está dormindo, para que dúvidas, né? Na verdade, parece até entrar em choque com a declaração de Jesus de que a menina estava dormindo. A gente fica pensando, realmente ela estava dormindo? Sonho, foi uma morte. Claramente a Bíblia diz que ela estava morta. Mas Jesus avaliou sua condição, lembre-se, sob a perspectiva do reino eterno. E sob a perspectiva do reino eterno, ninguém está morto eternamente. Por isso que a Bíblia diz que as pessoas estão dormindo. O apóstolo Paulo chega a dizer, 1 Tessalonicenses 4, verso 13, irmãos, não sejais ignorantes quanto aos que dormem, aos que estão mortos, mas na perspectiva do reino, a morte é comparada a um sono, porque um dia Jesus virá, a maior esperança, nós estamos falando, e essas pessoas serão acordadas. A Bíblia diz que ele vai dizer assim, despertai, despertai, vós que dormi no pó. Da perspectiva do reino, a morte é apenas sonho. Para aquele que tem o poder de levar seus filhos à vida eterna, a morte é apenas sono. Para Deus, a morte é como um sono, porque Ele tem um poder de nos dar a vida eterna. Enquanto todos riam, Jesus, acompanhado de 3 de seus discípulos e do pai da menina, dos pais, né? Entram no aposento onde a menina está, tomando-a pela mão, diz Marcos capítulo 5, verso 41 e 42, disse, Talitá cumi, ou comi, né? Menina, levante-se. Imediatamente a menina se levantou e pôs a andar. Pois tinha 12 anos. A Bíblia faz questão de destacar isso. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim, ela voltou a correr, ela foi brincar, ela pegou as bonecas dela, foi brincar, ela estava correndo, ela voltou a andar. Então todos ficaram sob maneira admirados. A coisa que mais me dói quando eu vou no velório, inclusive o velório da minha mãe, olhar para aquele corpo, queria muito, mãe, levanta. Velórios que a gente vai, levanta, igual Jesus falou. É verdade que Jesus não curou não ressuscitou todas as pessoas. Mas a Bíblia diz que a menina se levantou. E ela se levantou. Quando Jesus ressuscita a menina, ela age como se estivesse dormindo. Não há uma confusão mental. Ela não levanta e pergunta assim, onde é que eu estou? Não. Ela levantou como a gente dorme, a gente levanta, a gente sabe onde a gente está. É verdade que às vezes a gente está tão cansado que a gente esquece. Onde é que eu estou? Depois de um pedal violento, assim, você levanta e você pergunta, onde estou? Não é verdade? Mas essa menina não teve essa confusão. A Bíblia diz que ela voltou a andar normalmente. Como ela deitou, ela acordou. Interessante que a Bíblia fala em 1 capítulo, verso 51 em diante, diz, né? Diz que, sério, nem todos dormiremos, formados todos seremos. Ele diz assim, no abrir e no fechar dos olhos, seremos transformados. E as pessoas vão acordar, eu fico imaginando a cena, elas vão acordar como a lembrança que elas vão ter, a lembrança de quando descansaram. Não vai ver o intervalo de pensamento, o que aconteceu. Não, a pessoa vai levantar como ela deitou. Óbvio que agora transformada, mas não há confusão mental. A menina retoma suas atividades, corre para lá, corre para cá, e para os que observavam a cena, demonstrava um pouquinho que seria a realidade do reino eterno. Em seguida, uma curiosidade, Jesus manda que a menina coma, em Lucas capítulo 8, verso 55. Olha que informação interessante. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Só para deixar claro,
Novo Testamento, é escrito em grego, recebe influência do pensamento grego, no sentido, o pensamento helenístico, cultura grega. Você sabe que os pensadores gregos, eles fazem uma dicotomia do ser humano que a Bíblia não faz. Espírito, corpo e alma. A Bíblia só fala do corpo e do fôlego de vida. Ou o corpo que respira. Mas aí é citado o espírito. Vou entrar no mérito da questão, mas essa palavra, a palavra pneuma. Fôlego. De pneu, de ar. Antologia. A palavra é essa. Então, voltou-lhe o quê? Fôlego. E o fôlego de vida. E ela imediatamente se levantou. Interessante. Ele mandou que lhe dessem de comer. Depois da ressurreição de Jesus. Agora a pergunta é, por que ele mandou ela comer? É curioso isso. Depois da ressurreição de Jesus, vocês vão lembrar que ele aparece aos discípulos em Lucas capítulo 24, verso 36 a 43. Mostra isso. Falava ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Pai, seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Agora, eu acho isso aqui um pouco triste. Porque na cultura hebraica nunca que se admitiria uma pessoa que crê em Deus, crê com fantasma. Você veja o que a influência da nossa sociedade pode fazer na nossa mente. Os discípulos, naquele momento, pensaram, isso daí é um fantasma. Eu me admiro de ver alguns estão com medo, não sei o que lá, dos mortos. Ele deveria ter medo dos vivos, mais perigosos. Mas ele lhe diz, Jesus olha para eles perturbados. Uma outra cena acontece também naquela travessia do mar, que tem a tempestade. Os discípulos olham para Jesus e dizem, é um fantasma. Ele diz, ei, para com isso, sou eu. Mais uma vez eles pensam a mesma coisa. Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés. Essas são marcas desse mundo que veremos na eternidade. São poucas as lembranças ruins ou negativas desse mundo que teremos no céu. É ruim no sentido da morte de Jesus, mas boa porque o objetivo da nossa, foi o motivo da nossa salvação. Ele diz, vede as mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Ei, pega aqui, apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos. Jesus ainda entra na ideia que as pessoas tinham. O espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Ele continua. E por que não acreditaram eles ainda por causa da alegria? Estavam ainda muito admirados com o que estavam vendo. Jesus lhe disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Tendes alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. Em alguns manuscritos também aparece a questão do favo de mel. E ele comeu na presença. Percebe que há aqui uma pequena alusão ao que aconteceu com a menina também. Jesus comeu diante de seus discípulos para dissipar qualquer dúvida de que ele estivesse diante de um fantasma, um espírito, ou que ele estivesse ainda morto. Da mesma forma, para que não restasse dúvida de que a menina realmente estava morta e agora estava viva, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele diz, olha, tem ida para ela. Segundo Jesus, o espírito não come. Interessante. Qualquer pensamento de que é possível viver em um estado de fantasma sem um corpo não tem cabimento, segundo o exemplo que Jesus deu de si mesmo. Fascinante. O que Jairo e sua família pôde ver, deram ver. Realmente algo impressionante. Recuperar as filhas, sua filha, das garras da morte.
vê-la voltar como se nada tivesse acontecido. Lembre-se, Jesus está apresentando uma perspectiva do seu reino. Um dia Jesus vai voltar. E nós teremos de volta as pessoas que perdemos pelo sono da morte, como se nada tivesse acontecido. Não mais doença, não mais corpo debilitado, não mais corpo inerte, não mais ser incomunicável. Mas a Bíblia diz, vai ser assim. Jesus apresentou a perspectiva do seu reino. Apenas um sono, do qual o doador da vida pôde despertar essa garota. Sabe, amigos, esse encontro com Jesus deve ter marcado para sempre a vida de Jairo, sua família. Eles puderam ter uma antecipação do que será viver no reino eterno de Deus, onde diz a Bíblia que a morte já não existirá. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque a Bíblia diz que as primeiras coisas, que privilégio. Jairo e sua família esperam de ter esse antigozo, essa alegria antecipada daquilo que vai acontecer um dia, na concretização do estabelecimento de uma vez por todas do reino de Deus. Lembre-se, Jesus estava apresentando uma perspectiva diferente. E esse desenlace somente foi possível porque Jairo decidiu confiar na palavra. Precisamos confiar no que a Bíblia diz. Eu tenho dito aqui várias vezes, eu repito, que esse tem sido uma pedra de tropeço na vida dos cristãos. A infidelidade a Deus, os dízimos, nas ofertas. Eu sempre falo, você precisa confiar na palavra de Deus. A infidelidade a Deus aos seus mandamentos, de modo muito especial ao santo dia do Senhor. Você precisa confiar na palavra de Deus. Quando agimos de forma diferente, nós estamos dizendo, não acredito na palavra de Deus. Isaías 58, ele diz assim, olha, se você se desviar, tardar, profanar o sábado, eu acho lindo, assim, porque a boca do Senhor disse. Não foi Moisés, não é a igreja adventista, não é o espaço Novo Tempo, não é o pastorado, não. A boca do Senhor diz que Ele há de sustentar todos nós, se formos fiéis ao seu mandato. Existem outras formas também de ser fiéis a Deus. Precisamos confiar em sua palavra. Precisamos crer que Deus tem muito mais e melhor do que esse mundo pode oferecer. A gente precisa abrir mão daquilo que nos dá conforto, às vezes, para estar na presença de Deus. Esse homem era um religioso. Esse homem estava numa fé que contrariava a fé cristã. Mas isso não impediu dele conhecer Jesus. E até Jesus e dizer e adorá-lo, dizer, eu creio que o Senhor pode. Eu posso estar falando para alguém que diz assim, mas eu não creio ainda nessa fé. Mas você pode crer. Pastor, eu ainda não tenho feito o que eu deveria fazer, mas você pode. Basta confiar na palavra de Deus. Isso só foi possível porque ele confiou na palavra. Lucas 8, verso 49 diz, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Pensando como foi ouvir essa notícia. Já falei para vocês que minha filha não é a melhor para dar notícia sobre morte. Minha mãe morreu, meu irmão me ligou e disse, não falou, só falou assim, a mamãe morreu. Mas caí para trás, não fiquei em ação. Quando meu pai morreu, meu irmão só mandou a mensagem assim, papai morreu. Para ele chegou a notícia, ei, já morreu. Já não tem mais o que fazer, não incomodes o médico.
Mas a Bíblia diz, no verso 50, esse mais faz toda a diferença. Não incomodes mais o mestre. Mas olha, mais Jesus, ouvindo isto, lhe disse, contrariando a opinião deles, não temas, crê somente. E ela será? Veja que ele não diz assim, ela vai ser ressuscitada. Não é só voltar a viver. Quem crê vai ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua privilégio. E você está aqui, nos acompanha na internet, está disposto a crer, está disposto a confiar na palavra de Deus, mesmo diante da dor, a despeito de todas as evidências que nós temos. Há um reino eterno, querido amigo, querido irmão, que nos espera. O reino do nosso Deus. Jesus apresentou, como foi contado através dessa história. Mesmo que durmamos antes que esse dia chegue, há uma grande verdade. Mesmo que nós morramos antes que o dia da volta de Jesus aconteça, há uma grande verdade. Deus vai despertar e dorme. Você deseja pôr sua confiança na maravilhosa promessa? Quer você pertencer a Cristo e assim participar da vida eterna que Ele nos oferece? Esse é o desejo? Diga amém. Você está em casa também pode dizer amém. Essa é uma decisão que está repleta de esperança, como é o tema de hoje. Você precisa crer, como os discípulos uma vez disseram, sabe, para onde iremos? Só tu tens, né? Eu diria assim, para onde nós iremos? Se só há esperança de viver e viver eternamente em Cristo. Não tem outro lugar melhor, não tem outra proposta melhor. Essa é uma decisão repleta de esperança. Afinal de contas, Deus nos concede a maior esperança. Nós temos cantado ao final de cada mensagem dessa série um hino. Eu já convido o Ministério do Louvor. Um hino que fala da nossa esperança. O hino diz: ó, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Pode vir o Ministério do Louvor? Eu quero te desafiar a cantar dessa esperança. Mas muito mais do que cantar, eu quero desafiar você a viver essa esperança. Se você possui essa fé que Jesus te dá, a fé na promessa. Se você entende que o tempo está perto, o tempo logo vem. Você quer guardar essa esperança dentro do seu coração? Convido você a cantar junto conosco a música Ó, que esperança. Se é o seu desejo, eu convido você a ficar em pé, encher o pulmão assim com toda a força do coração, pedir a Deus que essa promessa seja uma realidade em nossas vidas. Ó, que esperança. Você está em casa, cante, declare para o mundo ouvir a esperança que você tem, essa maior esperança, a esperança da volta do nosso Senhor Jesus. Aguardamos o Senhor.
quero orar colocando a minha e a sua decisão nas mãos de Deus. Feche seus olhos. Nosso Pai querido, louvado, Senhor, seja o teu nome, porque a tua palavra está repleta, Senhor, de esperança. Nessa noite nós queremos tomar a decisão, essa decisão que está repleta de esperança. A decisão, Senhor, de crer que o Senhor há de voltar a esse mundo. E quando o Senhor voltar, o Senhor há de levantar, o Senhor há de ressuscitar, o Senhor há de acordar aqueles que dormem, aqueles que estão descansando o sono da morte. Meu Deus, às vezes esse tempo passa tão depressa. O tempo vai passando e a gente vai esquecendo disso. E a gente começa a se acostumar com esse mundo como se esse mundo fosse ser eterno. Mas momentos como esse, nós passamos na tua casa, falando sobre a maior da esperança, nos ensina, tem nos ensinado, tem nos despertado, tem nos convidado a viver nesse mundo, Deus, com os olhos, com os pés na terra, mas os olhos no céu. Enquanto a tua volta não acontece, quando o Senhor não chega, nós teremos que passar, Senhor, por momentos aqui difíceis, como perder um parente, um querido, uma mãe, um pai, um amigo. E quão doloroso é, Senhor, passar por essa experiência. Mas como é bom saber que em meio a toda essa tristeza, em meio a todo esse mundo de morte, dor, luto, choro, sofrimento, há, Senhor, uma esperança. A maior esperança. A esperança que vibra em nosso ser. A esperança que o Senhor um dia prometeu. Que o Senhor iria voltar. Nós queremos, Senhor, sonhar com esse dia. Nós queremos amar esse dia. Nós queremos, Senhor, anunciar esse dia. Nós queremos, Senhor, apressar esse dia. E nós queremos, Senhor, aguardar esse dia com muito amor, com muita esperança, Senhor, no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a compartilhar esse evangelho, essa maior esperança que temos com as pessoas, Senhor, que estão ao nosso redor. Se alguém aqui entrou ou conectou com a transmissão desse programa, desse culto, e estava, Senhor, esmorecendo, triste, sem esperança, desanimado, ao ter escutado, Deus, a verdade sobre a maior esperança, possa ter aquecido, Senhor, com a esperança da salvação, a esperança do teu retorno a esse mundo. Esse é o nosso desejo. Quem escutou essa mensagem, possa ter aquecido o seu coração, Senhor, com a mensagem da maior esperança. Ao sair desse local, que o Senhor permaneça em cada um de nós, que tenhamos a alegria de viver dias trabalhando, dando, crescendo, prosperando nas muitas áreas da vida, mas nunca esquecendo que tudo isso vai passar. Nunca tirando do nosso coração o desejo de ver o Senhor Jesus voltar. Volta logo, Senhor, para que possamos ter a alegria de rever as pessoas que nós tanto amamos. E hoje sofremos, Senhor, por essa despedida momentânea. Nós queremos, Senhor, estar prontos no dia da tua volta. Por isso eu entrego a minha decisão, a decisão dos que cada um dos que aqui estão, que acompanham pela internet, em tuas mãos. Faço isso em nome de Jesus.